Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão fascinante e que muitas vezes passa batido: a relação entre onde as histórias são escritas e as próprias histórias. Vamos descobrir juntos como a argila, o papel e até os pixels que usamos hoje acabaram moldando a literatura por milênios. Para começar, vamos pensar numa coisa que a gente quase nunca para notar. Hoje, no nosso mundo digital, os textos simplesmente aparecem na tela, com um clique. É muito fácil esquecer que o meio físico, o material da escrita, já foi um fator decisivo. Mas a verdade é que a tecnologia por trás da palavra sempre teve uma influência, quase invisível. Então fica a pergunta central: será que faz alguma diferença se uma história é escrita na argila, no papel ou numa tela? O meio em que ela está, ele realmente altera a mensagem? Bom, a resposta, como a gente vai ver, é um enorme sim. E essa foi uma sacada do acadêmico Martin Putchner. Ele percebeu a importância fundamental das tecnologias de escrita. Ele entendeu que isso não era só um detalhe, mas algo central para a gente conseguir entender a história da literatura como um todo. E o mais legal é que o momento que a gente vive agora nos dá uma perspectiva única. Estamos no meio de uma dessas raras revoluções na tecnologia da escrita. Isso nos dá uma lente especial para olhar para trás, para 4.000 anos de história, e entender como essas transformações aconteceram no passado. Então, vamos fazer uma viagem no tempo para ver alguns exemplos bem concretos, onde o material de escrita não só guardava a história, mas, na verdade, criava o próprio mundo em que ela existia. Olha só esses dois exemplos, que são obras fundamentais. De um lado, a epopeia de Gilgamesh, toda gravada em tábuas de argila lá na Mesopotâmia. Do outro lado, o Conto de Genji, considerado o primeiro romance do mundo, escrito em delicados rolos de papel no Japão. São dois mundos completamente diferentes, definidos por seus materiais. O interessante sobre Gilgamesh é que a obra nasce literalmente de uma civilização de argila. A cidade de Uruk, que é o cenário da epopeia, era construída com tijolos de barro. As muralhas, os edifícios, até os potes de comida, era tudo de argila. A própria história se orgulha dessa cultura material, e a escrita, cravada na argila, dava um ar de coisa monumental, permanente. Agora, pulando para o Japão do século XI, a gente encontra o Conto de Genji. A autora Murasaki Shikibu descreve um mundo sofisticado, um mundo de papel. As casas tinham paredes de papel, biombos de papel, poemas de amor eram trocados em papéis super bem escolhidos. O material era parte da cultura, sabe? E a fluidez do pincel no papel permitia uma narrativa muito mais íntima, muito mais psicológica do que a argila jamais conseguiria. Agora vamos avançar um pouco no tempo para falar das tecnologias que realmente mudaram o jogo, que ampliaram o alcance da literatura de uma forma absurda: o alfabeto e a prensa. Foram verdadeiros aceleradores da história. O alfabeto foi, sem dúvida, uma invenção revolucionária. Pensa bem, ele diminuiu drasticamente o número de símbolos que alguém precisava aprender, saindo de centenas de desenhos para só algumas dezenas de letras. Isso não só deixou a alfabetização muito mais fácil, como também aproximou a escrita da fala do dia a dia. A Grécia Antiga é um exemplo perfeito do poder disso. Lá, o alfabeto foi aperfeiçoado justamente para registrar as histórias de Homero. As crianças aprenderam a ler e a escrever estudando a Ilíada e a Odisseia, e isso acabou criando uma das primeiras culturas superletradas do mundo. Depois do alfabeto, veio a prensa tipográfica. E aqui tem uma curiosidade: ela foi inventada 2 vezes. Primeiro na China, lá no século VIII, e depois reinventada por Gutenberg na Europa, muitos séculos depois. Isso é ótimo porque permite a gente comparar os efeitos dela em culturas totalmente diferentes. E o impacto da prensa não foi uma coisa simples, de uma via só. Pelo contrário, o efeito dela foi duplo, bem complexo, e é isso que a gente vai ver agora. Por um lado, teve o lado da democratização. A imprensa barateou demais o custo dos livros, o que deu a muito mais gente o acesso à palavra escrita. Isso foi o motor para o surgimento de literaturas populares escritas nas línguas locais e, claro, ajudou a impulsionar a alfabetização em massa. Só que, por outro lado, e isso é quase um paradoxo, a nova tecnologia também acabou reforçando o poder dos textos que já eram dominantes. Por exemplo, o primeiro texto impresso que sobreviveu lá na China é um sutra budista. E o primeiro grande livro impresso por Gutenberg, a Bíblia em latim. Ou seja, a nova tecnologia serviu para solidificar os textos que já mandavam na cultura. Bom, agora a gente vai fechar esse círculo e conectar todo esse passado antigo diretamente com as nossas experiências digitais de hoje em dia. E aqui vem a grande revelação. A tecnologia que a gente tem nas mãos hoje não é tão nova assim. Na verdade, ela é um eco, uma espécie de redescoberta de formas de escrita muito, muito antigas. Vamos lembrar dos antigos mesopotâmicos. Eles escreviam naquelas tábuas de argila, um formato que era portátil e super durável.
E hoje, milênios depois, olha só, a gente está de volta ao tablet. A forma é surpreendentemente parecida, né? Agora, pensem nos romanos e egípcios. Eles liam em rolos contínuos de papiro, movendo o texto com as mãos, de cima para baixo. E pela primeira vez em séculos, a gente está rolando a tela de novo. É isso mesmo. Aquele movimento de scroll no celular, no computador, é um retorno direto a essa prática super antiga. Quem diria? Então, o que tudo isso quer dizer pra gente, hoje? Que a história, como dá pra ver, não parou. Ela continua. O ponto principal é este. Essa jornada de 4.000 anos não é só uma pré-história da nossa era digital. Na verdade, ela é um repositório, quase uma caixa de ferramentas cheia de tecnologias e formatos que a gente está o tempo todo revisitando e reinventando. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Conforme as nossas ferramentas de escrita continuam evoluindo, que novos mundos as nossas histórias ainda vão criar? A forma como a gente conta histórias está sempre em movimento, porque as ferramentas que usamos para contar essas histórias, bom, elas nunca param de mudar.